Olá, pessoas! Eu tô muito bem e hoje eu irei contar o que eu achei de Resident Evil 4 Remake. Lembrando que, número 1, eu nunca assisti, então releve, quer dizer, assisti não, nunca joguei mais precisamente, então relevem essa parte. O máximo que eu fiz foi assistir gameplay, assistir alguns FMVs que tinham cutscenes, partes bem pequenininhas da gameplay do jogo original, então é essa base que eu tenho de tudo, além da história que eu li muitos files, e eu pesquisei história, porque eu sempre gostei muito de saber sobre os vírus, parasitas, fungos e tudo mais, então por isso que eu sei um pouco sobre Resident Evil 4, muito por cima, de forma muito superficial, tirando agora com o remake consegui ter um entendimento melhor e maior, porém eu soube que tiveram algumas diferenças, mas vamos voltando aqui. Bom, primeiramente, o que eu achei foi um jogo excelente. Sabe, assim, o 2 também foi muito bom, que eu também nunca tinha jogado o original, nem tinha assistido gameplay, então eu soube do Resident Evil 2 por conta do remake, mas eu sabia da história, como eu falei, porque eu sempre pesquisei muito sobre os files, os fungos, os farezitas e todo mundo. E, cara, foi uma coisa muito louca, porque tiveram coisas que eu falei, isso aqui Code Verônica, isso aqui Resident Evil 5, e por quê? Tem algumas partes do jogo, isso do remake, que eles precisam passar por certas áreas e passar por certas coisas. E quando eu joguei Resident Evil 5 original, tinha um files, assim, me deixou muito softzinho, que citavam o Resident Evil 4 na questão do Las Plagas. E eu falei, nossa, cara, que loucura nessa pequena conexão entre os dois jogos. E aí, quando chegou no remake, no finalzinho eles colocaram essa conexão. Mas como eu falei, certas cenas me lembrou muito que eles poderiam utilizar pro 5, como por exemplo, as cavernas, a parte das minas, porque no Resident Evil 5 tem isso também de mineração, a parte da indústria, no caso do 5, se eu me lembro, é a zona petrolífera. Do 4 era uma outra coisa ali, mas o lugar, a ambientação, pode muito bem ser utilizada para o 5. E também, além dessa parte toda, teve também o vilarejo, que me lembrou muito o 7, mas também poderia muito bem ser utilizado no 5, mudando a estrutura das casas de serem rurais, assim, desse jeito mais simples, para ser mais uma favela, né? Porque tinha bastante disso. E no 5, que eu bem me lembro, não tinha nenhum castelo, mas tinha bastante área de laboratório que poderia ser utilizado, que tínhamos um pequeno resquício, uma pequena partezinha, se não tinha no 4 original, disso com os Regenerators. Então, tem bastante coisa que eu fui vendo aqui, fui vendo ali, que eles poderiam utilizar, que eu já tô ciente que eles vão utilizar. E na parte do de Verônica, agora especificamente eu esqueci, mas teve uma coisa que eu lembrei e veio aí, só que agora... Ah, tá, eu acho que foi na parte do castelo, que eu lembro que eu assisti apenas pela gameplay da Moni, do database, e assim, ela jogava tudo, só que quando, sei lá, tinha uma parte que ela tinha que andar muito, que ela tinha que fazer uma certa coisa, ela cortava e já ia direto. Então, eu sei só da gameplay dela, talvez eu veja outras gameplays pra ter uma noção maior de todo o Resident Evil e todas as suas áreas e tudo mais, mas por hora é só o que eu sei. E a parte extra, como ela foi de Vasco antes da metade do jogo, e essa parte eu sabia dessa curiosidade, então ela não teve acesso à cena secreta. Então eu tive que pesquisar a cena secreta à parte para saber sobre o contexto do que era aquilo ali. Eu sabia que essa cena final era a cena extra que conectaria com 5, que já tem ele olhando pra Excel, que eu ficava pensando quando eu joguei Resident Evil 5, como que simplesmente o Wesker, ele resolveu ir atrás da Excel e tudo. Então isso era uma coisa que eu sempre me perguntava muito, e ali já começou a responder essa pergunta, né, que ele já estava de olho nela faziam alguns anos, porque o 4 se passa, se eu bem tenho uma ideia aqui, uma noção, 2004, 2005, e o 5, mais precisamente, é 2009, né. E é algo, assim, muito interessante de se saber, sabe, é muito interessante mesmo. E o Wesker tá maravilhoso, tá lindo, tá... Ai, meu Deus, eu prefiro... Né, vamos focar só aqui na parte do jogo, mas não nessa parte, né, do Wesker são bonitão, o Leon são bonitão, e meu Deus, quanta gente bonita junto. Isso sem contar a Ashley, que meu Deus do céu, não, e sem falar da Ada, cara, nossa, eu prefiro não
entrar nesses detalhes que esse vídeo vai ter 1 hora de duração aproximadamente, no mínimo. Mas voltando aqui, tanto que eu até botei ele de wallpaper no meu computador e fiz uma era no Instagram de Leon e um pouquinho de Resident Evil 4 Remake. Mas vamos voltando aqui ao foco que não é pra poder ficar divulgando no Instagram. Mas tudo bem. E eu gostei bastante da gameplay. Como falei, eu não joguei, eu vi a Moni jogando. Porque no 4 original, por exemplo, a Ashley, ela não tinha tanta jogabilidade, pelo que eu tinha visto. Tipo, sei lá, ela só podia se esconder, se abaixar e usar um lustre pra poder bater nos ganados. Nesse, não diria que ela, tipo, nossa, ela desceu a porrada neles, foi a maior Kung Fu Panda da história. Não. Mas, em compensação, eu achei ela mais ativa, comparado com a Ashley, sabe? Assim, várias coisas. Tipo, sei lá, ela pegou, subiu num negócio de demolição e começou a agir, e ela tava sempre ali ajudando o Leon, diferente da outra Ashley. E assim, era muito irritante, cara, juro. Eu que não joguei já tava achando irritante, quem jogou achava ainda mais. Então, isso é uma coisa muito positiva nesse, porque, como falei no outro, ela era muito irritante. Ok, ela estava com medo, só que assim, era insuportável ficar ouvindo ela gritar Leon a cada 5 minutos aproximadamente, sabe? Tipo, era realmente uma coisa muito desesperadora, estressante pra caramba, dava vontade de deixar ela com os ganados embora. Mas tudo bem. E outra coisa também bem interessante é que, como eu falei, eu via bastante FMV, mesmo não tendo jogado Resident Evil 4. E nesses FMVs tinham cenas interessantes, como por exemplo, a cena do laser e a cena da luta com o Krauser, que foi até uma que eu procurei, assim, essa edit do Leon com o Krauser, e tinha até essa cena do laser, que era uma cena do Echo Back, era somebody, só que eu não achei. Eu sei o YouTube inteiro, coloquei todas as palavras-chave possíveis, o ano de postagem, e eu não achei. Eu tenho pra mim que ou o canal foi excluído, ou o vídeo, por qualquer razão que seja, foi derrubado, ou foi excluído, ou alguma coisa desse tipo, porque eu não consegui achar. E eu queria, no caso, reviver aquele momento, e eu não consegui. Então, por isso, eu tentei simular isso com uma edit que eu fiz, baseada nessa que eu assisti, de anos atrás, lá 2011, 2012. Só que, assim, com a música editada e com uma repaginação, com uma visão minha da cena ali. Só que eu não achei a cena do laser, quando eu fui procurar pela cutscene. Eu acho que a que eu peguei, que era do HD Remaster, não tinha essa cena, não sei porquê. Então, eu usei o vídeo, como eu falei, que eu baixei ele e tal. Então foi assim mesmo. E eu foquei só na batalha do Krauser com o Leon. E aquela cena, cara, como eu falei, eu não joguei, mas toda vez que eu assistia aquele vídeo, toda vez que eu assistia qualquer trecho que fosse de Resident Evil 4, sempre que via essa cena, eu ficava tipo, ai meu Deus, então... Cara, dava um negócio em mim que eu não sei explicar. Era pura cena de ação, e eu sou uma pessoa que, assim, desde criança eu fui criado pra cenas de ação, sabe? Tipo, todo mundo botava alguns filmes de ação pra assistir. Então, nossa senhora, isso é uma coisa que eu fiz, foi assistir filme de ação, e depois, um tempinho atrás, assisti Rambo, falei, meu Deus, então isso era por causa disso. Muito bom. Tanto que até a vietnamita, que acabou indo jogar pro Vasco, no filme, que acabou que ficou aqui, e o colar dela botou aqui no pescoço, me lembrou a Ada. Não sei se eles se inspiraram nela, de verdade eu não sei, mas me lembrou bastante, eu achei maravilhoso e fiquei super triste que ela foi de base, cara. Nossa, aquilo ali me quebrou muito. E eu falei, nossa, não acredito que Rambo era uma história de amor e não uma história só de porradaria e todo mundo metendo bala em todo mundo. É sobre isso. Mas tudo bem. Voltando aqui ao foco, não é sobre Rambo, mas ao mesmo tempo eu também me lembrei de certa forma. E em todo caso, como falei, do Krauser, né? Que, cara, quando ele ia de base no 4 original, não lembro se ele chegou aí realmente de base, assim, com precisão, assim. O Krauser indo de Americanas, eu realmente não consigo lembrar real no original. Tipo, se aparecer uma cutscene, eu não vou saber dizer, mas eu lembro dele com o braço assim, tipo, pá, um negócio super bombadão, com os bagulhos assim, e ele sem camisa, mas não tem muitas lembranças além disso, sabe? Tipo, no máximo, sei lá, quando o Leon tá naquela parte lá que ele precisa chegar até ele e tal, mais ou menos. Só que a parte principal, eu lembro mesmo, era da batalha deles com as facas e tudo mais, que eu achei excelentíssimo, né? Momento assim, os caras assim, e fazer um negócio, peraí. Momento, espera, opa, meu pequeno estilete. E eles assim, tipo, lutando e tal, uma coisa maravilhosa, ó, de gatinho.
Mas voltando aqui. E eu achava super emocionante? Achava. Nesse eu fiquei esperando também ser emocionante. Eu pensei que também seria de cutscene, infelizmente não foi. Cutscene, tipo, naquele que é tipo, tem uma cutscene e aí tem umas pequenas pausas pra você apertar o na hora certa, que eu odeio esse negócio. Mas tudo bem. Em todo caso, nesse não teve, mas não deixou de ser uma batalha emocionante, sabe? Tipo, toda vez que ele apareceu, eu tomava um susto, né? Tipo, sei lá, o Leon tava naquele meio que labirinto e aí ele chegava, pai, mexia a quadra, meu Deus, que isso? Muito louco. Mas quando ele apareceu ali de novo, agora bombadão, sem a camisa, e só, assim, indo sem a faquinha, mas só com aquele bração dele, me lembrou bastante duas coisas. O Wesker no Resident Evil 5, que, pelo amor de Deus, que estresse que foi aquela batalha final, mas ao mesmo tempo que delícia. E ao mesmo tempo, como eu falei, me lembrou o jogo original. E quando chegou naquela parte em que precisou dar um fim no Krauser, cara, aquela parte eu pensei, eu não acho que ele vai fazer isso. Por outro lado, eu quero que ele faça, porque foi o Krauser que treinou ele, entendeu? Que, assim, não deve ter sido nem um pouco fácil, sabe? Mas se ele, esse cara badass, é graças ao Krauser, então ele merece, mesmo que ele seja um crápula, o pior cara do planeta, ele merece esse resquício de dignidade e humanidade nessa questão. Porque foi uma luta justa, né? O Leon venceu por tudo que ele ensinou pra ele, né? Então, quando ele pegou a faca do Krauser, né? Se não me engano, e foi, cara, aquilo, assim, o Leon pode até não ter expressado tanto assim, mas eu senti que foi como, posso dizer, foi como uma parte dele ter ido embora, né? Tipo, sei lá, o resquício que ele tinha de qualquer sentimento que fizesse ele ter um pouco mais de emoção, assim, de carinho, coisa do tipo, se esmigalhou naquele segundo. Não que você acabou de vez, mas quebrou uma parte dele. Uma parte dele realmente se foi ali. E aquilo, cara, foi muito impactante pra mim, sabe? Foi um ato não só de dignidade, de coragem, mas e de respeito também, mas também de ser uma coisa muito dura. Eu lembro que eu senti isso quando o Joel foi jogar no Vasco, né, aquela cena da Abby com um taco de beisebol, perdão, de golfe, na verdade. Toda vez que fala um taco, eu lembro automaticamente de beisebol, então, tipo, pra lembrar que é de golfe, tá demorando ainda, mas voltando. E quando chegou naquela parte em que a Ellie chama a Abby pro soco, e a Abby tá puro suco, a bichinha tá o pó que o... sabe, tá o farrapo do negócio. Aquilo ali, assim, naquele momento eu já tava emocionalmente desgastado. Sabe, tem muita gente que fica com raiva, tipo, ai, por que não acabou a Abby ali? Só que, cara, eu não joguei, eu assisti a gameplay e eu tava emocionalmente, mentalmente esgotado. Imagina a Ellie. Parece que quem jogou não percebeu essa parte. Eu acredito que isso também aconteceu com o Leon naquela cena com o Krauser. Que aquilo ali desgastou muito ele. Como eu falei, por isso uma parte dele se foi. Com a Ellie e a Abby, tipo, cara, a Ellie tava puro ódio e vingança, sim. Só que ao mesmo tempo ela tava, tipo, no fundo do poço. Que ela viu ele acendo, então ela não tava, tipo, indo no soco da porrada. Não por um motivo de, tipo, porque eu preciso fazer isso, tô com todas as esposas do todo mundo. Ela tava só pelo impulso da vingança. Mesmo que, sei lá, ela já soubesse que não tinha mais o que fazer, sabe? Assim, que ela chegou no limite que ela tinha, que ela perdeu tudo pra aquilo, tá ligado? Então, quando ela chega no fim, que ela não tem nem mais força para o negócio todo, ela só para, se ajoelha na água e fala, tipo, vai embora. E o Leon, esse ato dele de se ajoelhar e, tipo, mandar o Cross embora, nesse caso foi dele ter que pegar aquela faca e fincar no cara que treinou ele. E essa foi uma atitude, como eu falei, muito respeitosa, mas que exigiu muito dele, sabe? Foi uma coisa que eu falei, caramba. Uma parte dele já começou a ir embora quando ele passou por aquele Raccoon City, outra parte quando ele foi obrigado a entrar
pro exército dos Estados Unidos e ser um agente americano e passar por aqueles treinos horríveis e sobre-humanos. E agora, essa questão, né, do Krauser, além também da Operação Javier e tudo mais, que pelo que a Moni falou, eles mudaram bastante coisa. E assim, cara, foi impactante, sabe? Além também das cenas super angustiantes que antigamente você falava, tipo, ela só leva ela embora, só leva ela embora. E dessa vez você ficava com raiva e ficava agoniado e queria realmente ir atrás da Ashley, porque você conseguiu ter um apego emocional por ela quando você estava ali jogando ou assistindo a gameplay, que foi o meu caso, sabe? E aquilo me mostrou um outro lado da Ashley. Claro, ela tinha medo, com certeza. Tipo, o jogo inteiro tava dando mais medo do que o original, né? Porque no original tinha bastante cores quentes e toda aquela coisa, todo aquele impacto, toda aquela ação. E nesse, eles foram pra um lado mais de terror. E realmente deu bastante medo e muita tensão, e aquela escuridão e aquela coisa. Foi uma coisa muito, muito boa. Eu achei, assim, excelente. Eu acho que a parte que mais me deu medo não foi nem a do Krauser, apesar de que essa parte me deu medo. Foi mais a parte da Ashley, que o William ficou preso. E ela precisou pegar a chave pra ele. Nossa, aquilo ali... Nossa, assim... Aquilo ali me deu uma agonia tão grande, cara, mas tão grande. Foi como quando eu tava assistindo Outlast, olha isso. Quando eu tava assistindo Resident Evil 7 e 8 e principalmente Amnesia, que eu não joguei Amnesia, nenhum desses que eu citei aqui eu joguei, tá? Mas eu vi gameplays ou partes de gameplays e me trouxe todas as sensações juntas. Então eu tava sentindo o mais puro e absoluto medo, porque eu pensava, eu no lugar dela já teria tido um treco, eu já teria desistido. Só que, hello, cara, ela quer ajudar o Leon, ela quer mostrar pra ele que ela também consegue. Então, ela foi lá, se dedicou e fez. Só que agonia, cara, meu Deus, eu já tava tendo um troço com tudo aquilo ali, sabe? Porque, nossa, assim, meu Deus, cara, meu Deus, não tinha aquela parte em que você tinha que iluminar pro boneco ficar parado. Aquilo também me lembrou muito FNAF, naquela parte que o Gregory, aquela coisinha piquetucha, tem que enfrentar aquelas coisinhas sem ter arma nenhuma também, mas tipo, dando um jeito ali de iluminar e ir passando, sabe? Também lembrou também bastante isso. E eu não sei se teve isso em The Evil Within, mas tem um clima bem assim, né? Se bem que de certa forma eu diria que o Resident Evil 4 Remake foi bem The Evil Within também, sabe? Então eu achei isso bem legal. E eu não terminei de jogar The Evil Within, já deixando bem claro. Tipo, eu comecei a jogar e juro pra vocês, na primeira cena que você tem que, tipo, se esconder do boss, esperando o carro tocar música e todas essas coisas, eu literalmente fui de Americanas pro bicho. Aí começou de novo e eu falei, eu sou meu chapa, tchau. E aí fui embora. Eu não tive coragem, eu não tive capacidade mental, emocional, física, psicológica, nada daquilo ali, só dropei. Eu só vou jogar esse jogo de novo, tá? Porque eu tenho muito medo. Tanto que eu não tenho nem sanidade pra jogar Resident Evil 7 ou 8. Eu assisti gameplay? Sim. Eu sei o que tem que fazer? Sim. Mas não vou jogar. A não ser que pague muito. Se pagar uma bolada de dinheiro, eu jogo. Caso contrário, eu não vou ter coragem, não. Suspense. Mas ok, voltando aqui pro Resident Evil 4 Remake. Como eu falei, eu acho muito legal. E uma coisa que a Moni reclamava bastante, e eu concordo com ela também, que como eu falei, gente, eu olhei os files do jogo. Só que eu não sei como tava tudo em inglês, e meu inglês não era tão bom, era inglês, tipo, iniciante. Agora ele tá mais intermediário, mas na época era iniciante. Então, assim, era meio complicado de eu ler tudo em inglês. Tipo, pra ler os diálogos já era uma questão complicada. E pra ler então os files foi pior ainda, que eu tive que ir no site e ler tudo bonitinho pra conseguir ter uma certa noção. E nesse, eu tava esperando ter um monte de files, cara. Um file, uma fita, sei lá, qualquer coisa. E só não tinha, né? Só não tinha, ficou uma coisa meio... É isso aí, joga e boa sorte, seja feliz. Então, realmente, senti também muita falta de bastante files, sabe? Sei lá, tá rodando por um lugar imenso e aí quando você pensa que não tem file. Aí você chega num lugar meio aleatório, tem um filezinho ali. Então,
podia ter bastante, né? Porque tinha bastante coisa pra contar nesse. Né? Tipo, bastante coisa mesmo. Não precisava fazer uma cutscene de 40 minutos. Só botar um filezinho ali pra contar alguma coisa. Outra coisa interessante que eu gostei foi que o Luis, até me lembro disso também, a Mônica comentou, se eu tô certo de memória aqui, pra não dar onde David Jones, ele tinha sido enganado pela Ada, de certa forma, pra entregar a amostra pra ela. Se eu tô certo assim, mas até era tipo isso. Já nesse, ficou que ele era um pesquisador e tudo mais, que fez esse acordo com a Ada também pra dar a amostra. Eu achei isso bem legal, né? Eu achei isso interessante, porque também fez uma conexão com... Agora eu me lembrei porque... Ó, precisei dar todo esse tour pra lembrar. Geralmente é assim, pra eu lembrar qualquer coisa, meu cérebro, ele faz em segundos uma coisa que eu vou conectar, uma coisa que eu tô... E chega no ponto que eu preciso. Nesse caso, eu tive que fazer todo esse tour pra lembrar desse trecho, pra poder lembrar por que me lembrou Resident Code Verônica. Bem, basicamente, ele trabalhou na Umbrella Europa, possivelmente no projeto Nemesis, que também, se eu tô certo, tem um pouquinho de Las Plagas, assim como Ouroboros. Por isso tem menção do Resident Evil 4 e Las Plagas no 5 por conta disso, porque por conta do Las Plagas que começou-se o Ouroboros, que é todo aquele tentáculo que toda vez que eu me lembro do Resident Evil da enciclopédia, eu dou uma gaitada muito forte. Só que eu não posso contar aqui porque são coisas de adulto. Mas é muito engraçado. Mas voltando aqui, né? Se alguém quiser saber, eu posso contar piada lá no Twitter, porque aqui não tem como. Tipo, só não tem como. Mas tudo bem, voltando. E, como eu falei, o Luis na Europa. Isso vai me lembrou de Resident Evil Code Verônica, porque a Claire, depois que o irmão dela passou todo aquele caos, mas ela sai de Raccoon City atrás do irmão e ela vai parar na Europa, lá na base da Umbrella na Europa. Base, laboratório, essas paradas, tudo lá. E por conta disso, ela é presa. E aí, quando ela é presa, ela vai parar lá na ilha Rockford. Tendo isso em mente, por isso que eu tenho certeza que eles vão fazer remake do 5 e do Code Verônica. Não sei se simultaneamente, como foi tipo Village e com o 4, né? Tipo, paralelamente duas obras acontecendo ali, pega uma coisa ali, pega uma coisa ali, que dava pra reutilizar e vambora, sabe? Então tem pra mim que pode acontecer. Eu não joguei o Code Verônica? Não, só que como eu assisti 1 trilhão de vezes e tive também que fazer uma edit de Claire e Steve, né? Então eu tenho essa noção mais ou menos de como é o Code Verônica e as partes de lá. Por exemplo, tem a base da Antártida e tem aquela parte mais congelada. O que isso me lembrou também? Aquela parte em que o Leon tá numa parte mais gélida que tem os Regenerators. Então já me lembrei disso, então pensei, opa, eles podem utilizar isso aqui e tal. Então já fui começando a ficar de olho em cada coisinha que eles podem utilizar pra fazer um próximo jogo. E, cara, eu tô ansioso muito, porque isso me confirmou muito que vai ter o 5, porque precisa muita coisa ser explicada. Por outro lado, entretanto, também, a Moni falou no podcast, né, se não me engano, no Flow Games, que ela se revoltou muito com a questão de que tem coisas que não se encaixam entre os remakes e o original, e a não ser que fosse um multiverso. E quando veio isso na minha cabeça, eu falei, agora complicou. Agora complicou, porque se o multiverso da Marvel já é um caos, ainda mais agora com o Doutor Estranho, o Loki e tudo mais, imagina, meu chapa, no Resident Evil. Se eles não tiverem a linha spin-off, originais, e aí remakes, ok, tudo certo, eles falaram que todos no canal, tirando os spin-offs. Mas se por um acaso quiserem cruzar um negócio assim, né, do remake e do original, aí a gente vai ter problemas. Se realmente, pelo que o Moni falou, tiver inconsistências entre uma coisa e outra.
né? Aí, meu chapa, o negócio complica. Então vamos manter as coisas desse jeito, por favor. Que assim, já é meio complicado de entender a história, em certos pontos. Mas ainda assim a gente consegue e vai seguindo. Mas se rolar isso, cara, vai ser um caos muito louco. Eu vou falar, meu Deus! Mas eu vou fazer um TCC de faculdade. Olha que eu nem faço faculdade. Mas eu sei que TCC é difícil porque eu conheço pessoas que fazem faculdade, que tiveram também questão de TCC e tudo mais. E já tá sobre isso. Mas tudo bem. E eu também achei muito legal que esse Resident Evil foi dublado em português. Que era uma coisa que eu sempre quis quando eu era criança, quando eu jogava Resident Evil 5. Né, pelo menos, tipo, eu quero que esse jogo pelo menos em português, tipo, nem que fosse uma legenda, ou então dublado. E aí, de repente, tcharam! Logo a voz que me lembrava, que me deu uma baita nostalgia de quando eu assisti o Condenação e o outro, que é o Damnation. É que assim, tem um que se passa na Europa e tem outro que é com a Claire que ela aparece. Só que como não são os nomes em inglês e tem o nome em português, então eu confundo muito os nomes, né? Tipo, não, eu sei que o é Condenação e tem um outro que é um outro nome agora, não sei se eu não lembro. Mas era um nome lá. Eu lembro, assim, eu lembro de tudo daquele filme, mas o nome sempre me escapa. É o filme que eu mais assisti, né? Então por isso que eu lembro de tudo. Mas voltando aqui, tanto que eu até me lembro de certa forma, o Resident Evil 6, quando eu paro pra pensar um pouco, né? Tipo, caramba, pode ter bebido bastante dessa fonte pra fazer o jogo, mas quem sabe também que não, né? Que é um filme bem de ação, bem badass e tudo mais. E leste europeu. Mas voltando aqui. E assim, eu gostei muito, eu já falei isso um trilhão de vezes, mas é porque eu realmente gostei muito de ver que assisti em vários dias diferentes pra poder ver a gameplay completa, porque cada vídeo da Moni era entre 1 a 2 horas. Então eu tinha que assistir, e se alguém chegasse eu parava ali pra poder fazer outra coisa, e aí no dia seguinte continuar assistindo, e assim foi feito até agora, tipo aqui uma hora atrás mais ou menos, foi quando terminei de assistir a gameplay, e depois eu assisti a cena extra pra poder comentar aqui de forma completa. Eu vou ir atrás de, por exemplo, files e outras coisas além que a Moni pode não ter mostrado nas gameplays que ela fez, com certeza. Se é uma coisa que eu vou fazer, é isso. Mas por hora vamos manter assim. E também eu gostei bastante da ambientação do jogo, né? Nossa, a ambientação. Sim, eu tô ansiosa. Assim, eu tenho que mexer algumas coisas com as minhas mãozinhas. Se eu não mexer, aí eu vou começar a mexer assim nos dedos por baixo das câmeras. Então, né, vamos deixar aqui bonitinho. Em todo caso, assim, eu falei, eu amei, sabe? Eu amei. Ficou tudo muito bem feito, ficou tudo maravilhoso. Os ganados, as falas, aquela parte do bingo, eu ri, eu literalmente levantei, bati palma e falei, nossa, aqui tá perfeito, parabéns. Então, assim, tudo muito, muito bom. Né? Tanto que eu lembro que a dubladora da Ashley falou que era o sonho dela dublar o Resident Evil. Nossa, me deixou muito feliz, cara, nossa. Eu amei. E tanto ela quanto o que dubla o Liam, que é o Felipe Renan, ele falou que deram uma liberdade criativa pra eles nessa questão dele. Então foi bem legal, eu achei isso muito legal também. E a personalidade do Leon, que assim, é uma coisa maravilhosa, porque o cara é o badass, ele faz isso, faz aquilo, só que também ele é muito piadista, né? O jeito dele, então você tem que saber maneirar isso, porque ele também, além de ser muito sério por tudo que ele passou, isso deixou ele mais sombrio, ele também tem essa parte mais brincalhona. Então tem que saber equilibrar essas duas coisas. Se não souber, fica um negócio ruim, né? Então tem que saber fazer, tem que saber dosar. E no 4 ficou perfeito, ficou excelente. Então ele fazer piada com o Krauser, fazer piada com os ganados, sabe? E era uma coisa excelente. Eu lembro que eu ri a cada fala do Leon, porque tipo, eram umas coisas que eu, pelo amor de Deus, sabe? Mas era muito, muito legal. E teve até um vídeo, eu não cheguei a clicar, mas aquilo me começou a me acender um alerta, que era da questão de que a Ashley foi com o ciúme da Ada. Eu falei, nossa, que parte que ela ficou com o ciúme da Ada? E aí, quando eu assisti a gameplay da Moni e chegou nesse trecho, eu falei, então foi isso. Porque ela fala e tem os 3 pontinhos no final, e eu falei, então é por isso que ela ficou com o ciúme da Ada.
E, cara, eu tenho pra mim que mesmo que, sei lá, o Leon gostasse da Ashley, ele nunca ia ficar com ela. Tipo, só não ia rolar, porque ela é filha do presidente, então acho que não ia querer ter essa dor de cabeça e tudo mais. E então ele acho que ele ia preferir ficar realmente por detrás, né, nos bastidores mesmo. E tá tudo bem. Além de que ele ama a Ada, sabe? Podem se passar 90 anos, assim como a Ada falou. Você acha que mudou, mas você não mudou. Mais ou menos isso que ela falou. Que eu lembro que ela falou que, tipo, é que ele acha que ele mudou e aquilo começou a me botar pra pensar. Tipo, ó, peraí, como assim ele não se tornou um cara sombrio? Então ele ainda é um cara doce? Ou será que ele mudou, ficou um cara sombrio só que ele ainda é gado? Mas então eu acho que é a segunda possibilidade. Ele mudou, mas ele continua um gado. Em todo caso, não posso julgar porque eu também sou meio gado, né? Ah, quem me segue nas redes sociais sabe disso. E apenas a pessoa mais gado do planeta. It's me. Mas voltando. E eu tava esperando pra ver a gameplay da Ada, que eu pensei, tipo, falaram bastante que ia ter a gameplay dela ali, junto no jogo, e não como uma DLC, como foi o caso do 4 original. Mas não aconteceu, e tudo bem. Vou esperar pelo Sacred Ways, esperando pra vir aí. Mas eu achei muito legal, como eu falei, tudo, os granados, as mutações, tudo ficou muito legal. Tanto que eu senti uma nostalgia, como eu falei, não por ter jogado, mas por ter visto cutscenes e certas cenas bem pituchas de gameplay que me trouxeram aquela sensação de novo. E eu achei isso muito legal. Então imagina pra quem jogou, nesse eu que vi tão pouco, já senti nostalgia, imagina pra quem jogou, deve ter sido legal. Até aquela cena do chaveirinho que ela joga o chaveirinho pra ele, ai, eu achei aquilo maravilhoso. Olha o meu chaveirinho aqui. Ai, eu amo. Ai, mas basicamente é isso, cara. Deixa eu ver que oração aqui. Acho que dá tempo de fazer um react da fanfic de Resident Evil, capítulo 2. Mas basicamente é isso. Acho que eu tinha tanta outra coisa pra falar, só que meu emocional pegou muito. Eu poderia fazer um roteiro falando sobre isso, com certeza, mas eu acho que não ia dar a mesma sensação que falar sem o roteiro e falar de coração, sabe? Como fiz agora. Ai, mas basicamente é isso, gente. Espero que tenham gostado do jogo, que tenham aproveitado bastante, sentido essa nostalgia que eu também senti. E tenham gostado desse vídeo também, né? Pra me ajudar. Se tiver esse barulhinho, perdão, tá? Isso aqui realmente tem sininhos aqui, então por isso que faz barulho quando mexe a cabeça. Mas basicamente é isso. E eu preciso comentar. Aqui, eu vou até tirar o microfone aqui. Eu preciso comentar também sobre o fato do Leon tá maravilhosamente lindo. O Wesker também, claro, Krauser, a Ada, a Ashley. Mas meu chapa, que homem bonito. E você pensa, homem bonito, engraçado e que sabe lutar muito bem, é um cara perfeito. Que não existe. Ah, mas realmente fizeram muito bem o Leon. De verdade, assim. Se tem uma pessoa que é um dos personagens que eu diria que é o mais picão das galáxias, é o Leon. Na questão de heróis. Na questão de vilões, é lógico que é o Wesker. Não tem como ultrapassar ele. Eram todo mundo. Acima dele, só ele. E de heroínas, eu diria assim, eu ficaria muito entre a Claire e a Jill. Eu não consigo medir mais entre uma ou outra. Isso talvez tenha mais a ver com o afeto, com certeza. Mas eu não consigo decidir entre as duas. E de vilã, eu diria que tá mais pra Eira. Porque, assim, a Alex... Sei lá, eu acho que aproveitaram muito mal a Alex. Podiam ter aproveitado ela melhor. Enquanto que a Excel, a única coisa que ela fazia no 5, quando eu joguei, era ser bonita. E ficar sendo a cadelinha do Wesker. Não julgo, também seria se eu estivesse com ele. Mas assim... podia ter sido aproveitada melhor. E espero muito que no remake também aproveitem muito ela. Porque eu tenho certeza que, além dela ser linda, ricona e elegante e gado, ela também deve ser muito inteligente. Né? Então, assim, podem aproveitar muito mais ela
nessa questão. Mas tudo bem, né? Não sei o que eu tô fazendo no jogo. Tô falando porque eu joguei o Resident Evil 5 1 trilhão de vezes, né? Tanto que falo do 6 eu teria que falar, mas sem pena porque eu tenho mais conhecimento ainda do 6 do que do 5 até, né? Que eu joguei ainda mais. Mas tudo bem, minha opinião sobre Resident Evil 4 basicamente é isso, sabe, assim. É o que eu tenho a dizer por enquanto, eu consegui me lembrar afetivamente. E olha que eu tentei memorizar o máximo de coisas possíveis, só que são tantas coisas que eu só não consegui, tipo, lembrar de tudo e ele se dominou e acabei, né, só lembrando, sei lá, de 1% da coisa toda. Mas se tiver mais coisa que eu conseguir lembrar ou que eu conseguir adicionar, eu faço outro vídeo contando, nem que seja um vídeo roteirizado, mas por hora é basicamente isso. Um bom dia a todos, besitos e se cuidem, forasteiros.